queridos, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo, Deus, pela voluntariedade dos irmãos que dizimaram e ofertaram na tua casa. Que a tua graça possa ser com eles, que as portas do céu se abram sobre cada um, e que tu possas me abençoar nesta noite, nessa palavra que estaremos ministrando aos irmãos, tanto os presentes quanto os que estão em casa. O Senhor possa me dar a destreza necessária para falar de algo um tanto quanto bastante desconhecido para mim e para a maior parte da igreja, eu penso, nesses dias. Bem, queridos, irmãos, o assunto que eu vou abordar hoje, irmãos, é um tema, como acabei de falar, um tanto quanto desconhecido, irmãos, para grande parte, para a minha vida e para grande parte da igreja. Coloquei um título assim, né? Depois você pode colocar lá no YouTube, né? Um chamado para libação. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre libação, o que significa libação. Todo mundo sabe o que é isso, não? Hoje a gente vai falar. Vocês estão ruim de crente, hein? Meu Deus do céu. Como é que você vai ser uma coisa que você não sabe o que é? Você está vendo como a gente anda raso no evangelho, irmãos? Vou ser sincero, se não vai aparecer na TV, quem que sabe o que é uma libação? Levanta a mão. Meu Deus do céu. Você levantou a mão, Will? Meia boca? Meu Deus, nós estamos muito ruins de crente, irmãos. Barbaridade, mas aí me caiu os buteados do bolso. Não pesquisa, Doug, não vale, adicionar não vale. Olha o cara, ó, quer me dar um chapéu, cara. Quer pesquisar no dicionário. Não, irmãos. Como eu disse a vocês, é um campo bastante desconhecido para mim, inclusive, né? Como disse um mestre de americano, acho que é o mesmo ao qual o Franciel estava usando como exemplo. Um dia ele foi falar sobre escatologia, ele disse assim: irmãos, eu vou falar de uma coisa que nem eu não entendo bem. então eu faço minhas palavras dele, ok? Eu vou falar de uma coisa hoje, falar sobre sacrifício, sobre libação, mas são coisas que nem eu também não entendo muito bem. Mas que eu tenho procurado fazer um alvo para a minha vida, ok? Eu não sei se eu vou alcançar, mas eu espero um dia na minha vida ser uma libação. Aprendi isso hoje. Ok? Não sei se eu vou alcançar essa condição, mas pelo menos é um objetivo, ok? Pelo menos é algo assim que você tem como visão, ok? Então eu gostaria de ler um texto, gostaria que os irmãos abrissem, Evangelho de Lucas, falar primeiro sobre o sacrifício, depois sobre a libação, ok? Deus dê graça, que dê tempo. Vamos ler Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Glória a Deus, todos acharam? Vou fazer uma leitura um pouquinho mais longa, então gostaria que os irmãos... Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso 14. Ó, o irmão é generoso, hein? Lotou o copo d'água, hein? Vou falar bastante tempo, pelo jeito. O irmão não economizou na água, não, hein? Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso... primeiro, né, até o verso 14, irmãos. Capítulo 4, verso 14, meu Deus, ok? Vamos ler a partir do 14. Vocês acharam? Então, pelo poder do Espírito, né, voltou Jesus para a Galileia.
e a sua fama correu por todas as regiões circunvizinhas. Ele ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Leu o que, irmãos? O rolo, o livro, certo? Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele diz que, olha só, olha o que ele diz. Fechando o livro, devolveu ao assistente, né, a pessoa encarregada ali de guardar o rolo, assentou-se, ponto. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, agora preste atenção no que ele falou. Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Ok? Versículo 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Estavam impressionados. Eles conheciam a família de Jesus, conheciam José, conheciam Maria, não é? Então, lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele, Jesus, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a viúva de Serepta de Sidom, uma estrangeira. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado ou curado, ok? Senão Naamã, o sírio, também um estrangeiro. Todos na sinagoga ouvindo essas coisas se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Olha só, irmãos. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Até aqui. Ok, irmãos? Então, falar um pouco essa noite sobre 2 coisas distintas, mas que se completam, que são sacrifício e libação. E Jesus, irmãos, Jesus não é a libação, ele é o sacrifício, ok? Vai começar a apertar para nós, né? Se Jesus é o sacrifício, o que nós somos? Então Jesus, irmãos, ele desde o princípio dos dias, desde os primeiros anos da sua vida, irmãos, ele teve total consciência da mensagem, do encargo que ele tinha, ok? Plena convicção de quem ele era e qual a razão da existência dele. O problema, irmãos, é que nós, muitas das vezes, nós não damos, por não entendermos a questão de Jesus ser também um ser humano, nós não temos essa compreensão total. E nós sempre pensamos em Jesus como Deus, não é verdade? Mas não como ser humano. E quando você esquece da humanidade de Jesus, da parte humana de Jesus, você perde muitas das vezes o total sentido do sacrifício da cruz. Porque se você não entender Jesus como ser humano,
você não compreende a cruz. Se você não compreender a possibilidade de Jesus ter falhado na sua missão, você acha que ele poderia ter falhado, sim ou não? Poderia, irmãos, porque ele era humano. Irmãos, tem uma coisa que o diabo não é burro. Quando ele vai para o deserto tentar Jesus, irmão, por que ele vai lá tentar Jesus? Porque havia possibilidade de Jesus falhar. Concorda comigo? Não cai nessa onda de que o diabo é burro, porque ele não é. Um cara que enganou 1/3 dos anjos, um cara que vai reinar sobre o mundo e muitos vão ter nele um salvador, não pode ser burro, irmão. Nem otário, nem qualquer coisa nesse sentido. A única questão dele ser burro e otário é se você ter o entendimento de que ele trocou a eternidade pelo inferno. Só nesse sentido. Mas no mais, irmãos, ele dá um chapéu em muita gente, e o chapéu é muito de crente. Entendeu? Então Satanás sabia da possibilidade de Jesus falhar. Por isso que ele vai até o deserto, pessoalmente, tentar a Jesus com propostas ali que talvez qualquer um de nós cedesse. Entendeu? Graças a Deus Jesus não cedeu, né? E venceu a provação. E interessante que esse despertar já foi desde os primeiros dias de vida, eu penso. Porque quando ele está, irmãos, com 12 anos, acontece um fato interessante, irmãos. Eles moravam, José e Maria, né? Jesus morava em Nazaré, ok? Mas eles iam anualmente a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E nessa Páscoa, Jesus estava com 12 anos e esse percurso de Nazaré a Jerusalém era feito em caravanas, ok? Sabe quando os crentes lotam o ônibus para ir no... Só que aquele tempo não tinha ônibus, então eles iam tudo a pé, né? Então faziam aquela distância ali, que eu não sei agora se era longe ou perto, não sei. Mas eu sei que iam em bando, assim, né? 50, 60 pessoas, juntavam os parentes, cunhados, tio, tudo, né? Iam tudo para Jerusalém. Jesus, naquele período, naquele tempo ali, estava com 12 anos. E aí acontece um fato lá, que muitos não compreendem, assim, né? Eles vêm embora após a Páscoa e Jesus fica. Eles esquecem Jesus, né? Eles voltam, né, naquela caravana de parente para casa. Caminham um dia, irmãos, aí José e Maria... Cadê? Não estava, né? Aí eles têm que voltar a Jerusalém. Irmãos, e pelo amor de Deus, isso não é um atestado de incompetência da paternidade de José e Maria, irmãos. Pelo amor de Deus. Não é um desleixo dos pais. Eles não cuidavam direito de Jesus. Meu Deus do céu. Não, é nós que ia cuidar direito de Jesus. Esse casal foi escolhido a dedo. Deus pensou esse casal. Quem dera nós pais fôssemos José e Maria. Quem dera. Entendeu? Então isso não foi um desleixo, não foi uma... Isso, sabe o que foi isso? Uma consequência da obediência permanente de Jesus. Eles não esquentavam a cabeça com Jesus. Entendeu? Aqui, irmãos, há uma divergência entre alguns pastores. E um pastor a qual eu tenho muito respeito, muita admiração, e o qual eu escuto muito. Esses dias ele falou algo assim que eu não consegui concordar com ele, irmãos. Por mais que eu fizesse força, eu não consegui concordar com ele. Porque ele disse assim que José teve que dar umas palmadas em Jesus na infância. Irmãos, com todo respeito à longa caminhada que esse homem tem. Mas eu não consigo visualizar isso, irmãos. Porque Jesus, eu penso, irmãos, que ele teve, enquanto ele não sabia discernir sim e não, ok? E eu não vou saber que idade tem o pequeno Davi? 1 ano? Ele já discerne sim e não? Tudo é assim, né? Eu penso que Jesus, não sei, talvez 1 ano, 1 ano e meio, não sei, irmão, eu não posso precisar uma idade.
Mas enquanto ele não discernia sim ou não, eu creio que ele desobedecia. Mas a partir do momento que José ou Maria falavam não, acabou, era só uma vez. Eu entendo desse jeito, que nem nossos filhos, né, irmão? É só, aqui na igreja a gente usa uma expressão assim, é só falar, né? Só falar que ele faz ao contrário. Né? Eu não vejo, assim, com todo respeito, eu não vejo Jesus desobedecendo dessa forma. Entendeu? Por isso que José e Maria não esquentaram a cabeça quando ele não estava presente. Porque não era... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Eu vi um vídeo no YouTube, muito legal, assim. Aí tinha uma menininha, não sei se alguém viu isso. Uma menininha, aquele tamanho assim que ela alcança com os olhos na mesa. Não tem? Aí ela tá com os olhinhos na mesa e a mãe, irmãos, a mãe deixou uma bandeja de ovos na beirada, viu isso, cara? A menininha puxou a bandeja, foi tudo pro chão. O que não quebrou, ela pisava com os pezinhos em cima pra quebrar. Aí a mãe dela assim com o celular muito de boa, sabe? Não deu faniquito, nada, né? Não deu estresse, nada, né? A mãe assim muito de boa, assim, filmando ela naquela arte, né? E a mãe disse pra ela assim, eu vi que ela estava muito quietinha. Normalmente as crianças quando estão quietinhas estão aprontando, né? Elas estão botando fogo na toalha, ou estão, né? Eu não vejo Jesus dessa forma, ok? Muitos pastores divergem, dizem que não, que eu respeito, mas eu não consigo ver Jesus dessa forma. Nesse nível de desobediência. Eu penso que quando José dizia, não, filho, não. Entendeu? O interessante, deixa eu prosseguir. Mas isso é uma opinião pessoal e na verdade ninguém sabe. Só na eternidade. Se a gente puder sentar com José, ou melhor com Jesus, né? E perguntar, como é que o senhor era quando bebê? Se a gente for bem crente, a gente vai perguntar para Jesus. Se for meia boca, a gente pergunta para José mesmo, tá bom? Mas depois eu vou falar sobre isso, vamos lá. Mas não posso parar muito aqui, mas senão eu não consigo concluir. Mas vamos lá. Então Jesus, entendeu? José e Maria esqueceram Jesus, eles voltam para o templo. O que Jesus está fazendo? Quem se lembra disso? Ele está ensinando, ele está conversando com os doutores da lei, perguntando e ouvindo. Eu te pergunto, como que ele alcançou esse entendimento, irmãos, com 12 anos? Se nós não tivermos a capacidade de entender Jesus como homem, como nesse caso como uma criança, nós vamos pensar que Jesus veio com um HD embutido, que com 2 dias de vida ele saía recitando o versículo bíblico. Não, irmãos. Ele teve que desenvolver isso. Lucas diz que Jesus crescia em estatura. O que é crescer em estatura, irmãos? Crescia em graça. O que eu entendo por crescer em graça? Crescer em comunhão. Ele teve que estabelecer o contato rompido com Deus pela carne. Teve que ligar os terminais. Crescer em graça. E a terceira coisa que ele crescia como? Conhecimento ou sabedoria. Tanto faz, a mesma coisa. Da onde vinha a sabedoria? De José e de Maria. Da Escritura. Por isso que com 12 anos ele tinha fundamentos para falar. Vocês entendem isso? Você nunca pode esquecer da humanidade de Jesus. Ele não veio com HD embutido, ele não veio com a Bíblia dentro dele. Não, ele teve que buscar isso. Buscar isso. Um dos prejuízos da igreja vai ser essa linha das crianças. Que elas estavam tudo alinhadinha, né? Irmãos, até os 7 anos o caráter da criança está sendo formado. Depois conserta. Eis aqui alguém que consertou depois de velho. Ok? Mas é muito mais trabalhoso. Sem contar as sequelas que ficam. Você que tem uma criança pequena, discipula ela, cuida ela. Irmãos, porque existem setores do inferno, se vai acreditar ou não,
Existem setores do inferno absolutamente voltados para as crianças. A Sarinha estava aqui em casa, né? E quando eu chego aqui em casa, mas ela quer olhar desenho. E aí, como só tem uma TV, nós temos que olhar desenho com ela. Ai, e aí começou com a Peppa. Mas aquilo é muito ruim demais, irmão. Pensa em um desenho chato. Aí, né, Cami, nós conseguimos trocar. Demos uma enrolada nela e trocamos. Aí um outro desenho lá. Irmão, não levou 2, 3 minutos, né? Tava invocando demônio naquele desenho. A gente voltamos para Peppa daí. Mas aí a gente desvirtuou. Mas quantas crianças, irmãos, ficam com aquilo, estão sendo discipuladas por aquilo? Por que as nossas crianças são tão avançadas tecnologicamente e fazem sinais e maravilhas com o celular na mão? Porque é o que elas comem de dia e de noite. E estão sendo discipuladas por esses instrumentos de Satanás, irmãos. Essa é a palavra. Eu me assusto quando crianças pequenas ficam sozinhas com o celular, porque você não sabe o que ela está vendo. Entendeu? Jesus, com 12 anos, tinha conhecimento suficiente para conversar com anciãos. E isso não veio, não veio embutido nele. Ele teve que buscar isso no pai, na mãe, na escritura. Você entende, pai e mãe, como isso é importante? Você entende isso? Você entende como a participação dos pais é essencial na educação de todas as áreas de uma criança? Entendeu? Então nós jamais, irmãos, podemos esquecer dessa parte humana de Jesus. E quando ele está lá conversando com os doutores, olha a consciência que Jesus tinha com 12 anos. Quando Jesus está lá conversando com os doutores, aí José e Maria chegam, né, talvez ali esbaforidos, né, da corrida, para procurar Jesus, né? A pastora conta sempre, né, que ela era pequenininha, né? Pequenininha até hoje, mas né? Um dia a Marcinha sumiu. Ela era pequenininha, assim. A Marcinha sumiu, né, amor? E aí, cadê a Márcia? Meu Deus, roubaram a Márcia, coisa e tal, coisa e tal. Ela estava dentro do armário comendo feijão numa panela. Vê se pode um negócio desse. Ela entrou dentro do armário, conseguiu fechar a porta dele, feijão. Né? Então, nem sei por que eu falei isso, mas sei lá. E aí Jesus com 12 anos, ele está lá no templo conversando com os doutores. E aí José e Maria chegam lá esbaforidos, né? Assim, onde é que está Jesus? E aí Jesus dá uma resposta para eles, por que vocês estão me procurando? Vocês não sabem que eu tenho que cuidar dos assuntos do meu pai? De que pai ele está falando ali? Não era da carpintaria de José, irmãos. Muito embora ele participasse. Não, era dos assuntos do pai. Então você vê a consciência dele, irmãos. Com 12 anos. Lembre-se que isso foi adquirido. Com certeza José contaram da concepção, como ele foi gerado. Eles tiveram que contar, irmãos. Eles contaram sobre a visita dos magos, contaram sobre a profecia de Simeão. Tudo foi adquirido. Nós não podemos esquecer da humanidade, do desenvolvimento humano de Jesus, senão a gente perde a noção da cruz. Ok? Então, mas desde cedo Jesus teve a consciência de quem era. Desde cedo ele buscou o propósito, né, para ele estar aqui. E à medida que ele foi orando, eu penso, as coisas foram se revelando a ele. Ok? Então, deixa eu ver se eu concluí aqui. E por causa dessa, uma coisa aqui. E por causa dessa mensagem, irmãos, por causa dessa consciência de missão, aqui evidentemente que ele já está numa fase adulta, né? Ele já está com 30 anos aqui. E você vê que o tipo de evangelho,
tipo de pregação que Jesus trazia, irmãos, na maioria dos casos não era algo assim muito agradável, não é? Porque basicamente, essa é a primeira vez que ele prega na sinagoga. Ele recém saiu da tentação do deserto, ele recém venceu a Satanás. É a primeira vez que ele entra na sinagoga, ao menos na terra dele, né? E o texto que ele pega, irmãos, descreve exatamente a missão dele. Vamos ver ali basicamente qual é a missão de Jesus, irmãos? Qual foi a missão de Jesus? Ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, me escolheu, ok? Para evangelizar aos pobres. Olha para mim, pobre aqui não tem nada a ver com condição financeira, tá? Não tem nada a ver com desamparado. O que é pobre aqui, irmãos? Pobre de espírito, tem a ver com Mateus 5. Lá, o que Jesus diz? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Então, a primeira função de Jesus, irmãos, é dar vida ao nosso espírito. Porque se o nosso espírito não tiver vida, a gente vai ser pobre. Então, a primeira missão de Jesus, despertar o espírito. Ok? Segunda missão, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos. Ah, ele ia bastante na cadeia, né, pastor? Não, irmãos. Não há nenhum relato de Jesus visitar a cadeia. Entendeu? Aqui, esse cativo aqui, meu irmão, não está falando de preso. Está falando de pessoas que carregam cativeiros emocionais ou espirituais, irmãos. Quantas pessoas que carregam cativeiros emocionais ou espirituais da família que você vê que ela carrega aquele fardo ali, irmãos. Uma herança que vem da família e aquela pessoa, ela carrega aquilo na vida dela. Irmãos, eu conheci um rapaz, ele era filho de pastor. O pastor, o pai, que era pastor, teve 7 filhos. Todos eles têm nome de bíblicos. Os 7 filhos desse pastor têm nomes bíblicos, ok? Todos eles foram tirados da Bíblia. Mas um dia esse pastor, o pai dessa galerinha de 7, ele desviou, irmãos, ele adulterou, ele separou, irmãos, pegou outra esposa e coisa e tal. Irmãos, os 7 filhos, era uma menina e 6 homens, nunca conseguiram ficar casados. É um tal de separa e casa separa, ter 3, 4 casamentos assim. Um filho para cada mulher. 7, irmãos. O que você acha que é isso? Um cativo. Um desses meninos eu tentei evangelizar, irmãos. Ele até voltou para Cristo um tempo. Depois ele desvirtuou de uma forma, irmãos. A última vez que eu vi ele tinha uma casa de prostituição. Falando popular, ele era dono de uma zona. O que você acha que aquela família carregava? Cativeiro. Jesus veio para dar liberdade a isso, ok? Dar vista aos cegos, irmãos. Você acha que ele está falando só aqui de cego de que não enxerga? Não, ele está falando de gente que não compreende o que está vendo. Isso é um cego. Irmãos, essa semana, né? Finalzinho da semana passada, melhor dizendo, nós tivemos mais um sinal da volta de Jesus. Qual foi, irmãos? A nuvem de gafanhoto, 10 quilômetros de nuvem de gafanhotos, irmãos. Sabe o que começaram a dizer agora? Que isso é um desequilíbrio ecológico, porque os anfíbios estão sumindo. Aí está sobrando gafanhoto. Isso é um cego. Para mim, aquilo ali é um sinal claro da volta de Cristo, irmãos. Sinal claríssimo. Quem tem olhos para ver, que veja. Para mim é. Se quiserem dizer que é um desequilíbrio ecológico, porque os anfíbios sumiram, porque os sapos sumiram, coisas sumiram, tudo bem.
né? A ciência sempre vai buscar uma explicação lógica para aquilo que é espiritual. Mais à frente, quando os montes se desfizerem e as ilhas forem movidas e o sol se enegrecer e a lua se tornar em sangue, também vão dizer que é apenas uma catástrofe climática. Tudo bem. Ok? Eu entendo aquilo que aconteceu na Argentina e que está passando por Uruguai como mais um sinal da vinda de Cristo. Eu vejo dessa forma. Porque um dia ele me curou da cegueira. Não, e você viu o tamanho dos bichos, irmão? Cada lefona desse tamanho assim, ó. Eu penso que era daqueles que João comia lá no deserto. Porque 10 daquele dá um almoço. João comia gafanhoto em Bel Silvestre, eu acho que era desse negócio aí. Desses grandão assim, como diz Juan, grandotom, desse tamanho assim, ó. Entendeu? Eu acho que era daqueles que João comia, né? Diz que os chineses comem esse negocinho, né? Não sei se é bom ou não. Mas para mim é um sinal, porque dá vista aos cegos, né? E pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, por causa desse discipulado das crianças, irmãos, muitas delas crescem de uma forma oprimida. 8% das crianças no Brasil têm sintomas de depressão, irmãos. Você sabe o que é isso?
os fariseus ali pegaram ele, provavelmente arrastado, ou muito próximo disso, levaram para cima do pináculo, de um monte, ok? Pináculo não, de um monte, e queriam precipitá-lo para baixo. O que é precipitar, irmão? Queriam jogar ele para baixo. Entendeu? Então, olha que legal. Que lindo, né? Que comunhão, né? Como é que vocês acham que eles chegaram para Jesus? Disseram assim, Senhor Jesus, por favor, o senhor pode nos acompanhar? Que nós vamos levar o senhor lá para o monte, vamos derrubar o senhor lá de cima. Você acha que foi assim, irmão? Não, claro que não foi. Foi quase que de arrasto. Eu não sei se houve agressão física. Eu acho que não, e eu vou explicar o porquê. Mas não foi, irmãos. Não foi uma condução coercitiva. Foi algo, entendeu? Foi quase que... E aí ele chega lá em cima, irmãos, acontece algo inusitado. Porque não era o tempo de Jesus ainda morrer. Eles queriam matar ele já ali na pegada. No primeiro discurso. Na primeira pregação já queriam matar Jesus. Porque ele era sacrifício. Mas ainda não era tempo. Irmãos, ele tinha que ficar 3 anos e meio com os discípulos, não para preparar ele. Porque ele já estava preparado. Mas para preparar a libação. Para preparar os discípulos. Porque o sacrifício já estava pronto. Quando ele começa o ministério, João Batista olha para ele e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Então o sacrifício já estava pronto. Então os 3 anos e meio de ministério não foram para Jesus se preparar para a cruz. Mas foi para preparar a libação para ir com ele. Vocês entendem? Ok? Então, aqueles homens, eles tentam matar a Jesus já na primeira pregação. E aí a Bíblia diz que ele passa no meio deles. Eu não sei o que aconteceu ali. É um dos mistérios da Escritura. Eu acredito que não foi como é que a gente faz assim, transladação, não é isso? Como Filipe com quem? Com o eunuco, né? Filipe está aqui na carruagem pregando para o eunuco, de repente pregou ali, o eunuco aceitou Jesus, batizou o eunuco e Elias. E Filipe sumiu. Isso se chama transladação, ok? Mas não foi isso que aconteceu. Eu acredito, irmãos, que Jesus passou pelo meio deles. Eu acredito, irmãos, que Jesus tinha um olhar. Eu fico pensando nisso, irmãos. Porque os caras estão ali para matar ele. Por que não mataram, irmãos? Sabe por que eles não mataram ele? Por causa de Apocalipse 5. Lembra de Apocalipse 5? João está lá em desespero, João está tendo uma visão, João está lá em desespero, precisa abreviar, meu Deus, mas tem que falar. João está lá em desespero, ok? Ninguém abre o livro. Aí o ancião olha e diz, não, João está em desespero, está chorando. Ele entende que a abertura do livro é essencial. Aí o ancião, que é um anjo de uma alta hierarquia, não é uma pessoa velha, é um anjo de uma alta hierarquia, diz, João, fica tranquilo, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, olha onde é que Davi anda, irmãos. A raiz de Davi venceu e vai abrir o livro. Como que ele se refere a Jesus? Leão da tribo de Judá. Aí João olha, é o cordeiro. Aqui, irmãos, quando Jesus passa no meio deles, eu acho que ele deu uma rugida. Sabe? Eu acho que ele deixou por alguns instantes de ser cordeiro ali. E deu uma rugida para ele, sabe? Deu aquele olhar assim, sabe? Irmão, a gente não sabe o que é esse olhar aqui. E Deus que nos livre, a gente nunca vê essa faceta de leão. Deus que nos livre disso, irmãos. Da gente nunca presenciar o que talvez este povo aqui viu. Quem teve um pai austero não é o nome dele, né? Mas quem teve um pai austero, lembra que tinha determinadas coisas que era só olhar, né? O pai só olhava assim, meu Deus do céu.
Não é assim, cara? Jesus, eu penso que ele fez isso. Ele olhou para cada um deles assim. Eles, vamos deixar esse cara ir embora. Entendeu? Então, mas desde o princípio Jesus passou por essas dificuldades. E aí, e como discípulo não é maior que o mestre, né? Agora vamos falar sobre libação. Eu tinha que concluir isso. Vou falar sobre libação um pouco, do pouco que eu entendo. Libação, irmãos, Paulo está dizendo que ela vai ser derramado. Primeira coisa, irmãos, libação, ela necessariamente ela tem que ser um líquido, tá? Ou ela era azeite, ou ela era vinho. Guarde bem isso. Ou a libação, ela era um azeite, ou um vinho, e algumas vezes mais raramente leite, mas normalmente azeite ou vinho, tá? E ela fazia parte do sacrifício, mas não era o sacrifício. Esse vinho ou esse azeite, essa libação era derramado sobre o sacrifício. Vocês entendem? Sabe quando a gente faz aquela carne marinada, aquela carne de molho assim, sabe como é que é? Aquela carne de molho assim? Eu te pergunto, a gente não come, a atração da festa, a atração do churrasco não é o molho, não é? Quem é a atração do churrasco? A carne, certo? Mas o molho não faz parte? Eu te pergunto, o molho não vai junto pro fogo? Sim ou não? Vai. Faz parte daquilo ali. O tempero faz parte do sacrifício. O tempero faz parte do churrasco. Entendeu? Entendeu? Vocês estão entendendo o que eu quero colocar para vocês, irmãos? Por que Paulo diz que... Por que ele disse isso? Por que Paulo não pode ser o sacrifício? Porque o sacrifício já tem. Porque ninguém pode substituir o cordeiro. Os cordeiros do Antigo Testamento, os animais imolados do Antigo Testamento, eram uma figura do cordeiro. Quando o cordeiro veio, o sacrifício foi extinto. Então Paulo sabia que não podia mais ser o sacrifício, mas ele tinha que ser a libação. Ele tinha que ser o tempero do sacrifício. E olha que honra é isso, irmãos. É porque nós não despertamos para isso ainda. Quando Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Do que ele está falando? Sobre libação. Sobre sacrifício. Irmãos, quem foi aquele sirineu? Quem foi aquele homem que carregou a cruz, irmãos? Quem foi? Que aliviou o sofrimento de Cristo? Quem foi? Foi a libação. Quantos de nós, irmãos, porque você tem que entender o contexto daquilo ali. Cristo estava sendo maldição por mim e por você. E ele não consegue mais carregar o madeiro. E aí, os soldados forçam o sirineu a carregar, a ajudar, a auxiliar, a aliviar a dor de Cristo, como nós cantamos, para carregar a cruz dele. Agora a pergunta é, quantos de nós fariam o mesmo? A libação, ela não é um sacrifício, mas ela faz parte do sacrifício. Quando no tabernáculo de Moisés, irmãos, quando você entrava no átrio, o que tinha no centro do átrio? Tinham 3 partes, lembra o tabernáculo? Tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Mas o que tinha no centro do átrio? Tinha uma porta grande de entrada como aquela, tinha mais ou menos 9 metros, se não me engano, de largura. O que tinha no centro do átrio? Assim que você entrava no átrio, o que tinha, irmãos? O altar do sacrifício. Sem passar pelo altar do sacrifício, não adianta olhar para o santo lugar, muito menos para o santíssimo lugar. Não adianta você pegar um binóculo e olhar por cima do altar e... Não!
Nós temos que ser a libação. Nós não somos o sacrifício, mas a libação nós somos. Quando Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, do que ele está falando? Ah, eu sei, pastor, eu fiz uma tatuagem de Jesus, né? Claro. Fiz uma tatuagem de Jesus, é isso mesmo. Botou Jesus no braço aqui, ó. Escreveu Jesus, pronto. Eu fiz uma cruz, de repente, né? Fiz uma cruz né? Aqui assim, ó. Né? Como se faz aqui, né? Pronto, agora eu sou cristão, fiz uma cruz. Já tá caindo. A cruz do cara é uma miniatura desse tamanho assim, ó. Vai aonde? Não, quando ele diz, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, ele está falando do quê, irmãos? Dos espancamentos. Dos vergões nas costas, das marcas. Dos açoites, irmãos. Libação. Irmão, nós não vamos ser o sacrifício, mas a libação a gente tem que ser. Precisamos ser. Precisamos ter esse alvo, esse objetivo. Irmãos, eu e a pastora, a gente se converteu de um jeito diferente, irmãos. Irmãos, quando a gente se converteu em 2004, é isso? A gente tinha muito contato com o Rio Grande do Sul, irmãos. E a gente ia muito para lá, né? Meu irmão ainda morava lá, a gente tinha muito contato lá ainda, e a gente descia muitas vezes. A gente descia sexta-feira à noite, na madrugada, e depois do trabalho, sexta-feira à noite, e voltava. Mas, irmãos, domingo a gente fazia questão, sabe? De 7 horas estar na igreja. Irmãos, e era 580 quilômetros, longe para Dedéu. Hoje é tranquilo, hoje dá para você dormir na BR, porque é tudo duplicado e coisa. Mas naquele tempo era uma odisseia, irmãos. O que não era pista simples, estava em obra. Aí você pensa no mistério, irmão. Irmãos, quantas vezes nós viajamos para lá, irmãos? É domingo, meio-dia. Não, tem que vir embora. Porque tem culto à noite. Libação. Às vezes ficava muito cansado, porque eu dirigia, né? Dava até umas pescadinhas no culto, assim, ó. Mas estava lá, porque eu entendia a necessidade daquilo. Irmão, depois nós passamos por um processo de perda, irmãos. Eu tinha uma empresa em São João, uma tornearia mecânica. E Deus, assim que a gente assumiu o ministério, a gente se motivou a ingressar efetivamente no ministério, irmãos. Deus fez um processo de perca financeira na nossa vida, irmãos. Irmão, a minha empresa faliu, não sei como. A gente estava numa perspectiva assim de já fazer galpão, porque estava bombando, irmãos. Aquela empresa, irmãos, era a minha vida. Pois Deus começou um processo de perda naquilo, irmãos. O serviço, por mais que eu me dedicasse, o serviço foi sumindo, os fregueses foram se arredando. Eu disse, meu Deus do céu, o que está acontecendo, irmãos? Irmãos, eu nunca culpei a Deus, irmãos. Nunca me revoltei com Deus. Nunca isso acessou meu coração. Nunca isso abalou. Continuava ali, irmãos. Quanto você está disposto a perder por Cristo, irmãos? Quanto? Irmão, perdi casa, perdi terreno, perdi tudo, perdi meu carro. Quanto você está disposto a perder por Cristo? Não fala para mim, fala para Ele. Libação é isso. Irmão, nesse processo de perda, irmãos, sobrou só um bis. Eu fazia teologia em Brusque, toda segunda-feira, irmãos. Irmãos, Deus tinha um negócio comigo, irmãos. Toda segunda-feira chovia.
Irmão, terça sol, quarta sol, quinta sol, sexta sol, sábado sol, domingo sol, segunda-feira sol. Frio, frio, irmãos. Da minha até lá no curso de teologia dava 25, 28 quilômetros. Eu fazia aquilo de bis, irmão. Irmão, quem criou a bis nunca andou com a bis. Nunca andou. O japonês que criou a bis nunca andou com a bis. Porque baixava uma serração, às vezes era serra ali, quem conhece a Serra de Brusque sabe o que eu estou falando. Baixava uma serração, você não enxergava um pingo na frente do farol. Eu vinha assim, ó. Jesus, ó. Tremia, irmão. Saía de lá 10 horas, mais ou menos. Chegava em casa assim, ó. Irmão, assim, em 4 anos, se eu faltei 4, 5 vezes, irmão, foi muito. Libação. Depois viemos para Palhoça, irmãos. Fazia 160 quilômetros para estudar. Libação. Aquela pequena ali, ó, minha esposa. Quando começou com a célula, irmãos, ela tinha essa mesma bis, essa era guerreira, essa bis, irmão. Ela fazia 4, 5 viagens por dia para trazer as meninas para a célula. Porque não tinha uma abençoada com carro para nos ajudar. Libação. Onde está o sacrifício, irmãos? Sabe? Naquele processo de perda, irmãos, nunca deixei de dizimar. Dizimava do que não tinha. Nunca o pastor precisou perguntar para mim: por que você não está dizimando? Não. Dizimava do que não recebíamos. Libação. Hoje as pessoas se convertem, mas não se convertem. Não tem sacrifício. Uma hora é o Covid, outra hora é isso. Eu estava conversando com a pastora hoje. Sabe qual é o meu maior receio para o ano que vem? Porque em dezembro ninguém mais se lembra de nada. Ninguém mais se lembra que deu crise, que deu nada. E há um consenso entre os economistas, né, há um consenso entre eles, que o ano que vem, 2021, vai ser um ano de uma alavancar, essa é a expressão que eles estão usando. Então eles estão prevendo, né? Um crescimento de 3,5%, 4%. Sabe qual é o meu receio do ano que vem? As pessoas mergulhar no serviço. E é mais um ano que Deus não tem espaço na vida delas. Aí é correria. Pra quê, irmão? É mais um ano que Deus não tem tempo para ele, que Deus não tem tempo na vida daquela pessoa, que vai ter que trabalhar daí. Agora Deus não tem tempo por causa do coisa. Ano que vem não tem tempo por causa do trabalho. E quando vê, irmãos, passou 50 anos e Deus continua não tendo tempo na vida dessa pessoa. Porque não há sacrifício. Não há. As pessoas não se credenciam a ser uma libação. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um texto que eu descobri. E você pode achar isso uma heresia, mas não é. Tem pessoas que vão para o céu. Tem um monte que não vai. Mas tem pessoas que vão para o céu. E tem pessoas que são recebidas por ele. Você quer que eu prove para você na escritura? Quer que eu prove? Já ouviu falar de um camarada chamado Estevão? Quem já ouviu? Atos 2, irmãos. Não, Atos o quê, irmãos? Onde é que está Estevão? Atos 7. Escuta uma coisa aqui, irmãos. Não, vamos fazer assim, não abra a escritura. Eu quero que você só escute, você prestar bem atenção. Não abra a Bíblia. Faz isso para mim, por favor. Eu quero ler um texto. Eu quero só que você preste atenção em 2 versículos que eu vou ler. Escute uma coisa aqui. Não, escuta, cara. Eu fiquei pensando nisso aqui. Meu Deus, cara. Eu vou ler 2 versículos. Eu quero que você só preste atenção.
Estevão está pregando a palavra, ok? Ele foi condenado à morte, tá certo? Lembra disso? Foi pego na Lava Jato, né? Ele desviou uns... Não. Ah, confundi. Mas eu vou ler o versículo aqui, ó. Pera aí. Desviou uns respirador, né? Estevão era terrível, irmão. Escuta agora. Mas ele, Estevão, agora escuta isso aqui, presta bem atenção no que eu vou ler, só presta atenção. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E Jesus, ele vê as duas pessoas da Trindade. Ele vê o Pai e vê o Filho. Agora preste atenção. Jesus está onde, irmãos? À direita de Deus. Agora escuta isso aqui, ó. E disse, aí a multidão vai apedrejar ele. Ele disse, olhai. Ele está apontando porque ele está vendo, só que ninguém está vendo. Porque só a libação enxerga. Ele disse, olhai, eu vejo os céus abertos. Agora preste atenção nisso aqui, ó. E o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Que está em pé à direita de Deus. Escute o que eu vou te dizer. Na maior parte, em todos os versículos que Jesus está descrito à testa de Deus, ele está como? Sentado. Mas quando Estevão está para ser apedrejado, ele vê o céu e vê Jesus em pé. Por quê, irmãos? Libação. Muita gente vai ir para o céu, irmãos. Muita gente vai ir para o inferno também. Mas muita gente vai ir para o céu. Mas apenas alguns vão ser recebidos dessa forma. Cara, Cristo se levantou do trono. Ele diz, mas isso aqui é grande demais, cara. Isso aqui é grande demais. Eu não sei com o que você sonha, irmão. Eu não sei. Sabe, Camilo e Franciel estão vivendo um tempo especial, assim, né? Estão esperando filho, estão comprando as coisinhas do AP, né? Irmãos, é lindo demais. Você vê ali um resultado do trabalho, você vê Deus abençoando ali, né? É legal isso, entendeu? É legal, não é, Cami? Faz parte do refrigério, irmão. Jesus tinha momentos de refrigério. Em determinados momentos da vida dele, como relata a Escritura, irmãos, ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele teve que dormir ao relento, muitas noites. Mas ele também tinha momentos de refrigérios aqui nessa terra, ok? Quando, por exemplo, quando ele vai visitar Zaqueu, irmãos, como é que você acha que foi a hospedagem dele? A Bíblia diz que era um rico Zaqueu. Você acha que Zaqueu deu o quê? Pão e peixe? Pão e peixe, se não sabe, era a comida do pobre, ok? Era nosso feijão com arroz. Você acha que Zaqueu, com a condição que ele tinha e com a conversão que ele teve, você acha que ele ofereceu pão e peixe para Jesus, os discípulos? Não, ele ofereceu o que tinha de melhor. Ele deu acomodação, se é que Jesus dormiu lá, a gente não sabe, mas ele deu a melhor acomodação que fosse possível naquele tempo para Jesus e os discípulos. Ele não botou num cantinho. Então Jesus tinha momentos de refrigério, ok? Nós vivemos esse momento de refrigério aqui na terra. É um direito nosso. A Bíblia diz que se nós quisermos obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra.
Fizeram um barquinho lá no meio de nada, né? Mano, não tem luz, não tem internet, não tem nada lá. E o ano de 2018, acho que foi isso, né? Eu não lembro. Mas não lembro as datas, mas vamos deixar 2018 aqui. Eu fiz meio que assim um acordo com a minha esposa, né? Sempre na sexta-feira eu folgava, né? Sexta-feira é meu dia de folga na empresa. Meu patrão sabe que que eu sou pastor também, é claro, né? Então sexta-feira, toda segunda e sexta eu folgava, né? Então eu tinha meio que um acordo assim com a pastora. Uma sexta-feira eu ficava com ela, a gente decidia alguma coisa para fazer junto, e a outra sexta-feira eu ia lá pro monte, ia pro sítio. Eu chegava lá, irmãos, sempre uma sexta sim, uma sexta não. Eu criei um hábito naquilo. Sexta sim, sexta não, eu ia lá. E eu ia lá, irmãos. Primeira vez que eu ia, ficava assim sem saber o que fazer. Mas depois eu fui me ambientando, sabe, com o ambiente da oração, É o único momento, irmãos, que Deus aconselha o isolamento social é na oração. Todo o resto, irmãos. Ok? E eu fiquei lá, irmãos, muito tempo. Dessa forma, sexta sim, sexta não. Eu chegava lá sexta-feira, saía cedo daqui, sexta-feira, chegava lá umas 10 horas da manhã, ficava assim o dia inteiro, irmãos, a grande parte da noite, até no outro dia de manhã, irmãos, sozinho buscando a face do Senhor. Tive experiências tremendas, tá? Uma delas muito marcante na minha vida. Sabe, de sentir Deus assim de uma forma intensa. Muito forte, uma experiência que eu tive lá muito forte, mas sim, que vai me marcar pro resto da minha vida. Mas você sabe o que aconteceu no decorrer, irmãos, da caminhada? A empresa onde eu trabalho até hoje encheu de serviço. E aí eu acabei trabalhando, começando a trabalhar no meu dia de folga. Entendeu? Tem problema trabalhar, irmãos? Não. Eu vou pro inferno porque eu vou trabalhar, porque eu vou trabalhar, irmão? Não. Só que eu perdi aquilo. Perdi. Foi bom, irmãos, porque faturava um pouquinho a mais, né? Deu para comprar umas coisinhas, né? Mas eu perdi, irmãos. Hoje eu não estou desviado. Olha para mim. Não estou desviado. Estou orando. Ó. Glória a Deus, aleluia. Mas eu sinto que eu regredi espiritualmente no ano passado. Para 2018. Entendeu, irmãos? Porque eu perdi. Porque eu deixei de fazer a libação. Deixei de sacrificar um dia. Libação. Nós nunca vamos alcançar um lugar maior em Deus sem sacrifício, irmãos. Sempre vamos viver no evangelho rasinho. Qualquer momento podemos desviar. Na verdade, como disse o Rick, essa pandemia só veio para aflorar o que já estava no coração de muitos. Uma má vontade de vir à igreja, entendeu? Um descompromisso com Deus. Só veio aflorar isso. Aí arrumaram, né, um motivo, uma muleta, uma desculpa para, não posso ir na igreja. No ano que vem não vai poder vir por causa do trabalho. Aí na próxima dor de parto, também não vai poder vir porque aí tem outra dor de parto. E ela vai vir, irmão. Covid-19 é maternal antes do infantil. Covid-19, irmãos, é um maternal. Perto daquilo que vamos viver. Que alguns vão viver. Eu espero que eu não. Mas se só vai subir, eu só vou subir, se for libação. Se nós estivermos dispostos a isso. Sabe? Muitos homens alcançaram isso.
muitos nessa geração têm alcançado ainda. E nós temos a cada dia, a cada manhã, a oportunidade de escolher entre viver essa superficialidade do evangelho que temos vivido. Entendeu? De se amedrontar com coisas tão pequenas, com coisas tão insignificantes. Ou quem sabe, subir alguns degraus. Lembra quando Jacó viu a escada? Engraçado, Deus falou isso lá. Deus falou isso lá no sítio, ele falou para mim isso. Por que a gente troca Deus por tanta coisa, irmãos? Alguém me responda, por favor. Por que não é suficiente para nós, irmãos? Tem coisas que me assustam na Escritura. Aquele que ama um filho ou a filha mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama um pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Teve vezes, irmãos, de chegar a visita na nossa casa no domingo, a gente olhar, gente, ó, é horário do nosso culto, vocês podem dar licença. Vocês vão no culto? Ah, não. Vocês podem dar licença para nós. Porque é o horário da gente ir para a igreja. Vocês não gostam de igreja, né? Libação. Hoje as pessoas, o crente, ficam torcendo para ele receber visita às 4 da tarde. Que aí ele pode ligar e dizer, tem visita, não posso ir no culto. Libação. Vinha as visitas lá do sul. A gente dizia, vocês ficam aí em casa. Nós vamos para a igreja. Né? Pastor, não tem confiança de deixar minha casa com eles. Então não é visita, então manda embora. Se recebe alguém na tua casa e não tem confiança, você tá mal de visita, irmão, manda embora. Libação. Eu contei para vocês um dia, né? Um dia um rapaz crente foi casar com uma moça crente. Aí ele veio perguntar para mim se ele botava ou não botava cerveja no casamento. Eu disse, irmão, você bebe? Eu disse, não, pastor, Deus me livre. A sua esposa bebe? Não, pastor, muito menos. Tá, e quem que vai casar? Eu perguntei para ele. Ele disse, não, pastor, mas sabe o que é? É que se não botar bebida, meus parentes não vêm. Eu disse, meu Deus, tá ruim de parente, hein, irmão. Você tá bem ruim de parente. Libação. Ele não sacrificou, irmão. Ele botou a bebida. Deus é tão pequeno para muitos, né? Para nós. Irmãos, existe algo de errado no nosso evangelho. Tem algo muito esquisito, muito errado, irmãos. Quando eu olho assim, irmãos, para mim mesmo. E eu não como culpa, irmãos, não como algo pesaroso, mas quando eu olho para o passado assim, irmãos, e vejo quantas coisas ruins eu fiz, entendeu? Não matei, não roubei ninguém não, irmãos, fica tranquilo com essas coisas assim. Mas quando eu vejo assim, quantas coisas ruins eu fiz, entendeu? E eu olho para mim hoje, por que eu não me empenho da mesma forma, né? Se nós éramos tão bons, né, em servir a Satanás, por que não somos tão bons também para servir a Deus? Por que o empenho de lá não é o empenho de cá? Né? Por que você escuta os irmãos testemunharem? Não, porque quando eu estava lá no mundão, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu fazia aquele outro, e eu pegava a mulherada, e eu fazia não sei o que, e eu fazia não sei o que. Agora eu converti, e agora, irmão, o que você faz? Eu vou na igreja, né? Meu. Então, mas me conta uma coisa, que você está fazendo? Estou indo na igreja, assim. Tô indo, né?
Aí o cara tem um histórico. O cara tem lá uma riqueza de histórico para Satanás, né? Uma ficha corrida lá para Satanás. Número 1, né? Número 1 na lista de Satanás. Número 1, esse é meu discípulo, Satanás disse. Aí o cara converte, aí ele vem para a igreja. Aí ele se amura numa cadeira. Fica lá. Aí Deus olha para ele. Quem irá por mim? Quem irá ir por nós? Hein? Eu. Não, Deus vai usar um camarada. Deus não vai usar nunca. Vai usar nunca. Nunca vai fazer a diferença, irmão. Sal da terra e luz do mundo é uma parábola para ele. Entendeu? É uma parábola. O diabo nem sabe quem ele é. Deus nem sabe quem ele é também. É um chuchu na igreja. É um chuchuzinho. Tá ali, mas se não tiver também. Sabe, irmãos? Gostaria que isso entrasse na consciência de vocês. Será que nós somos uma libação, irmãos? Será que a nossa morte, né? Ninguém gosta de falar sobre isso, né? Mas será que a nossa morte fosse amanhã? Será que a gente subiria como incenso? Será que Jesus se levantaria do trono e dissesse, lá vem ele. Lá vem Estevão. Vou me levantar porque Estevão vai chegar. Ah, cara, isso é lindo demais, isso é profundo demais, isso é grande demais. Pessoa, irmãos, dos anjos. Ah, se é aquele, né? Histórico. Sabe? Histórico, irmãos. Precisamos construir uma história com Deus. Não é vir na igreja, irmãos, é construir um histórico. É claro, irmãos, que ninguém é salvo por obras, mas é preciso um histórico. Você é salvo pelo sacrifício. Mas você precisa ser a libação. E eu preciso ser a libação. Um dia, irmãos, uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje. Me sentei ali assim, ó. Me sentei naquele cantinho daquele altar ali, ó. Eu senti que Jesus chegou, irmãos. Eu senti que ele veio. Uma madrugada, irmãos. Está anotado na minha Bíblia aqui em algum lugar. Depois talvez um dia eu procure. E aquele dia, eu nem sabia o que era libação. Nem hoje ainda não sei. Mas naquele dia eu me sentei ali, só eu e ele aqui. Sabe quando você sente Jesus entra no ambiente? Sabe, eu estava aqui na madrugada sozinho, mas eu sentei ali. E eu falei com ele assim, Senhor, nesse dia, a partir desse dia, eu me sujeito a qualquer... Alguma vez eu já me arrependi do que eu falei, mas agora já era. Porque eu senti que aquele dia ele estava. E eu disse assim, sentadinho naquele cantinho ali, nunca me esqueci, está aqui anotado. Eu disse assim, a partir desse dia eu me sujeito a passar por qualquer coisa para pregar a tua palavra. Aquele dia eu sei que ele anotou aquilo. Você já fez isso alguma vez, irmão? Naquele dia eu aceitei, quem sabe, ser uma libação. Eu disse para ele assim, Senhor, eu me sujeito a sofrer pela pregação da palavra. Isso é muito sério, irmãos. O que eu fiz naquela madrugada ficou registrado aqui, ficou registrado lá. Às vezes eu esqueço o teu nome. Eu fico, mas isso, tem coisas, irmãos, que ficaram registradas aqui. E essa madrugada foi uma delas. Eu disse, a partir desse dia, eu me sujeito a sofrer pelo teu nome. Eu nem sabia o que era libação. Mas naquele dia, eu aceitei isso. Ok? Eu não vou fazer você fazer isso. Porque isso é algo de maturidade. E Davi disse,
que o voto, não precisa fazer voto, mas quando se faz, é para ser cumprido. Então eu não vou fazer você fazer isso. Mas eu espero que em algum momento da tua caminhada cristã, você tenha essa ousadia de fazê-lo. Amém, irmãos? Glória a Deus, vocês entenderam, irmãos? Busque isso para a tua vida, irmãos. Talvez isso não seja como não é. O que eu estou pregando para vocês hoje não é uma realidade para mim. Entendeu? Não é. Mas é um alvo que eu tenho. Qual é o alvo que você tem, irmãos? Trocar de carro? Trocar de casa? É legal também. Mas espiritualmente falando, qual é o alvo que você tem? Almeja essas coisas. Paulo diz, pensai nas coisas que são do alto. E aí ele não está falando de andar de avião. Nem de comprar um apartamento no terceiro andar. Não. Né? O Franciel e a Camila estão pensando em coisas do alto, né? Que eles estão morando no terceiro andar. Mas isso não é isso que Paulo está falando. É isso, pensar nas coisas que são do alto. Ok, irmãos? Quem sabe um dia você deseja ser uma libação. Sacrifício não vai ser, mas a libação está ao teu alcance. Já estou sendo derramada como libação. Glória a Deus. Deus abençoe você em casa. Deus abençoe você aqui. Você tenha uma ótima semana na presença do Senhor. Amém? Deus te abençoe.